Bem-vindo a mais um Pausa Café Encontro. Hoje, cenário um pouquinho diferente aqui, a mesa do café, mas a palavra, a porção da palavra permanece a mesma. E se você gosta de devocionais e você sabe de alguém que gostaria de receber uma palavra e ter um momento com Deus de reflexão, mande esse vídeo para mais uma pessoa, segue esse canal, curta esse vídeo e abençoe para que mais pessoas também recebam da bênção do Senhor na vida delas. Nós vamos trabalhar o devocional aqui baseado no aplicativo Glorify e eu já vou ler a nossa citação diária, que é escrita hoje por C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia. Que simples, mas ao mesmo tempo profundo que ele diz aqui. Os únicos que não têm cicatrizes são aqueles que decidiram não lutar. O nosso texto bíblico base permanece ainda nos Evangelhos, no Novo Testamento, agora em Mateus. Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 23. Mateus traz para nós uma visão de um Jesus messiânico, o Messias, né? O mestre, de fato, apresentando Jesus como o Messias. E nós vamos ver aqui um diálogo de Jesus com os discípulos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra também será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então adverteu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro chamou-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É interessante aqui que parece que nós estamos falando de um Pedro com duas versões diferentes no período de um mesmo diálogo. Nós não estamos falando com dias de afastamento, mas nós estamos falando de uma pessoa com emoções e sensações reais e que ao mesmo tempo com ansiedades, com altos e baixos, né? Uma hora ele tá centrado, tá tudo certo, correndo tudo bem, outra hora ele tá ansioso, tá empolgado, tá vibrante, tá querendo resolver logo as coisas de um jeito mais sanguíneo. E Pedro tem muito esse perfil, né? No início, principalmente no início da sua caminhada com Jesus. E aqui, ao mesmo tempo que Jesus já inicia um diálogo fazendo um elogio a Pedro e uma promessa ao mesmo tempo que ele seria a base de edificação da igreja, seria a pedra que firmaria a edificação da igreja, Jesus também o repreende, o chamando de pedra de tropeço, ou seja, não adianta ficar no meu caminho, você não vai atrapalhar os planos de Deus. É basicamente isso que Jesus está falando para Pedro, só que de uma forma mais pesada, assim, muito mais séria, vamos colocar, né? De uma forma que Pedro entendesse de fato que não adiantaria nada que ele falasse, que não mudaria aquilo que era o plano de Deus para a vida, para Jesus viver aqui na Terra, né? Sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo. Ele não deixou de ser Deus. A diferença é que ele se esvaziou de todas as suas possibilidades, de todas
todas as suas forças e poderes para que ele vivesse aqui 100% como nós vivemos humanamente falando. Então Jesus sofreu dores, sofreu diversas situações, teve as emoções, os sentimentos, assim como nós temos também. E isso é primordial para a gente entender que a nossa vida com Jesus, ela não vai ser uma vida 100% sem dores, sem desânimo, sem frustrações. Na verdade, a nossa vida vai ter essas frustrações, essas dores, todas essas questões. A diferença é que nós sabemos que, enquanto passamos por todas essas condições, Jesus não nos abandona, Ele está conosco. Tenha certeza disso. Eu não sei se você tem alguma coisa em particular que você vive, mas tenha certeza que Jesus não te abandona. Então, nós podemos tirar aqui duas lições desse... Teriam muito mais lições, mas vamos focar em duas lições desse texto que a gente leu aqui. A primeira, Jesus nos chama com todas as nossas condições, as nossas emoções, as nossas variações de humor, com tudo aquilo que nós somos de forma autêntica, e Ele quer que nós sejamos assim, e aos poucos Ele vai trabalhando para que nós sejamos lapidados, assim como Pedro foi lapidado ao longo dos anos, mas que aos poucos nós sejamos lapidados por Deus, mas Deus nos chama para ser autênticos, servi-lo de forma autêntica, com a forma que somos, e não um personagem, não um estereótipo. A outra lição que nós podemos ter aqui é que, mesmo estando com Jesus, nós não seremos livres das aflições, nós não seremos livres das dores, nós não seremos livres das dificuldades, nós não ficaremos livres do sofrimento que a humanidade passa. Mas, diferentemente de quando nós não o tínhamos, hoje nós temos a esperança, hoje nós temos a confiança e a certeza que, ao passarmos por tudo isso, nós estamos com Ele ao nosso lado. E que, ao final de tudo isso, nós poderemos ouvir aquela palavra que diz em Apocalipse: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Que a nossa vida seja marcada para a glória e para o louvor de Jesus Cristo. Que você viva para a glória de Deus, e que tudo que nós façamos, mesmo com os nossos altos e baixos, com as nossas variações, com o nosso psicológico muitas vezes abalado por alguma situação, mesmo que a gente esteja passando um período turbulento na vida, Jesus está ali conosco. Creia nisso, que você possa confiar em Deus, que você possa manter a sua esperança e a sua fé nele. E isso é independente se você vive a prática do Evangelho ou não, se você vai em alguma igreja ou não. Jesus também pode alcançar o seu coração. Jesus também pode fazer com que essa paz que excede todo entendimento esteja dentro de você. Você só precisa abrir o coração e acreditar nisso. Essa palavra não é uma palavra exclusiva para o cristão ou exclusiva para quem segue a Cristo de alguma maneira. Essa palavra, ela é uma palavra para todos aqueles que a recebem. Para você que está vendo esse vídeo e está passando por alguma dificuldade, por um momento de tristeza, de solidão, de luto, de doença, seja qual for a situação. A palavra de Jesus mostra a você que Jesus está com você, que Ele te quer da maneira que você está, e Ele vai trabalhar em você, Ele vai moldar você para que você tenha o teu caráter formado pelo caráter de Cristo. Vamos orar? O exercício prático de hoje, antes da oração, é que você possa escrever algumas áreas das suas emoções que você gostaria que fossem tratadas, que Jesus te ajudasse. Pelo menos 3 situações que você tem passado, que em alguns momentos podem te afligir ou te angustiar, e que você gostaria de colocar aos pés de Jesus agora, nesse momento, nessa oração. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque hoje nós podemos levantar com saúde, porque nós podemos fazer esse período, Senhor, de devocional, e entendermos, ó Deus, que o Senhor nos chama, Senhor, e que o Senhor nos quer autênticos, que o Senhor nos quer como somos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos altos e baixos, assim como Pedro, mas que ao mesmo tempo o Senhor molda o nosso caráter, que o Senhor nos usa como
parte fundamental ao teu corpo, ao reino do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela vida dessas pessoas que recebem esses vídeos. Eu não sei, Senhor, qual é a real situação da vida dessas pessoas. Eu não sei se elas têm uma vida plena no Senhor e essa vida já é satisfatória, ou se elas buscam isso. Eu não sei, ó Deus, se essas pessoas têm tantas dificuldades que não conseguem encontrar uma saída, não conseguem enxergar uma melhoria na vida, se elas estão em processos depressivos, ou de luto, ou de doença. Eu não sei, Senhor, qual é a realidade dessa pessoa. Talvez desemprego, talvez uma desilusão, talvez esteja machucada por ouvir promessas que não foram cumpridas ou que não aconteceram e nunca foram promessas da parte do Senhor para a vida delas. Talvez sejam pessoas que dizem não acreditar no Senhor por nunca terem tido um encontro real com o Senhor, nunca terem participado ou vivido um milagre. Então, meu Deus, que o Senhor possa encontrar esses corações nesse dia, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, que o Senhor possa manifestar a sua presença nesses corações, ó Pai, e que eles percebam, que eles sintam que estão amparados pelo Senhor e que o Senhor está com eles, ó Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço em especial por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família, com os meus familiares, pela minha vida. E eu sou grato ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel e tem mostrado, Senhor, todos os dias que está conosco. Quero te agradecer nesse momento, que o Senhor nos conceda um excelente dia, Senhor, e que nós possamos, em tudo que fizermos, glorificarmos o Teu nome. Amém. Você chegou ao fim de mais um devocional. Hoje é terça-feira, esse é o devocional de número 12. Nós já estamos há quase 2 semanas, hein? Estamos a 2 dias de completarmos 2 semanas inteiras de devocional. Parabéns! Se você está em todos esses dias aplicando esse devocional na sua vida, você provavelmente já está sentindo alguma coisa e alguma melhora, alguma diferença nas suas práticas diárias. Perceba que aos poucos você vai conhecendo um pouco mais de como Jesus pode trabalhar em sua vida e como você pode caminhar com Ele de forma mais leve, mais consciente, menos levada por situações que podem talvez te trazer algum engano, por situações que talvez te tragam promessas que não é a promessa de Jesus. Que você possa ser abençoado por esses momentos, esses ricos momentos que nós temos de devocional. Mande esse vídeo para mais uma pessoa.